Vocês são as nossas inspirações. Nos sentimos comprometidos com as informações aqui prestadas. Afinal, quantas vezes você desejou saber de determinados assuntos sobre as cirurgias oftalmológicas, exames complementares e até mesmo se em Roraima tinha um especialista na área que você procurava? E os retinólogos, durante muito tempo, não se tinha retinólogo cirúrgico em Roraima. Hoje, nós vamos estar aqui conversando com um retinólogo cirúrgico, parceiro da oftalmologia. Quando eu digo parceiro da oftalmologia, é porque quando nós precisamos de mexer lá dentro na retina, é esse profissional que faz a intervenção. No podcast apresentado com o Dr. Ricardo Mendes, retinólogo, vocês viram quantas orientações. E nessas orientações veio o pedido de trazermos os retinólogos cirúrgicos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante para nós. Essa pessoa é um retinólogo especialista tanto em retina clínica como cirúrgica. É o doutor Marcelo Moreira, que também é conhecido como Marcelo da AME, né? Então, fica ali na Ataíde Teve, a AME, e lá é um serviço de grande porte da oftalmologia. Quando eu chamo de grande porte, é porque lá são feitas cirurgias de retina. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo nesse podcast. É uma honra recebê-lo para que nós possamos estar conversando e levando tantas orientações às pessoas, dirimindo algumas dúvidas e dando algumas dicas onde encontrar essa rara beleza nossa que são os retinólogos cirúrgicos. Angela, obrigado pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Assim como o meu serviço, o seu também é grandioso, né? A gente é parceiro de longa data. Eu tive a oportunidade de chegar em 2015 aqui em Roraima, com o objetivo de montar um serviço de retina cirúrgica. Como você disse logo aqui no início, a gente tinha esse desfalque no estado que não tinha esse serviço prestado de forma continuamente. A gente tinha alguns profissionais que vinham, prestavam serviço, mas eram de fora. E a gente sabe que essas patologias, elas exigem um acompanhamento próximo. O paciente precisa de ter um retorno com uma certa frequência, por intercorrências que podem ocorrer, e da gravidade do caso. Então, um acompanhamento próximo com os profissionais aqui na cidade é muito importante. Nós temos em todas as subespecialidades da oftalmologia diversos profissionais com alta capacitação. E as clínicas, como a minha, a sua, se dedicam a trazer os melhores equipamentos que tem no mundo, não só aqui em Boa Vista, no mundo, né? A gente está falando de alta tecnologia. Doutor Marcelo, o senhor falou em algo bem interessante, de que hoje nós temos duas coisas que acompanham a retina cirúrgica, a alta complexidade da retina. O profissional bem qualificado cientificamente, com formação acadêmica, com residência, né? E a tecnologia de ponta. Eu lhe pergunto, eu vi esses dias que o senhor tinha trazido até um outro equipamento, né? E hoje nós temos tomografia, nós temos hoje um monte de equipamentos que ajudam a elucidar os diagnósticos. Eu gostaria que o senhor pudesse informar para a nossa população a respeito. Primeiro, eu quero saber quais são as cirurgias de retina que são feitas, se existe alguma que não faz no estado e quais os serviços hoje que existem. E, inclusive, os nossos serviços de retina têm algo que é muito importante. Os nossos serviços de retina, eles tanto trabalham no particular como servem à rede pública, o que é plausível mesmo que os nossos retinólogos não são fechados a uma elite, mas que eles atendem também ao Sistema Único de Saúde. A minha pergunta, vocês operam descolamento de retina, vitrectomia posterior? Quais são os procedimentos que são feitos e se existe algum que ainda precisa de TFD? As principais cirurgias, que é para tratamento de paciente diabético, paciente que teve um descolamento por diabetes, um descolamento tracional,
A gente faz aqui, são as principais cirurgias que é abordada na retina, né? Então, a cirurgia de vitrectomia, ou, eventualmente, quando o paciente tem alguma intercorrência numa cirurgia de catarata, que precisa fazer uma fixação da lente, também é feito por um especialista em retina a fixação dessa lente. Então, no hall das cirurgias de retina, fazemos praticamente todas. Só não posso dizer todas porque existe um procedimento que são poucos centros que têm acesso à medicação em si. O processo de cirurgia de vitrectomia com a colocação da medicação, qualquer profissional especialista em retina faz. A dificuldade é acesso a uma determinada medicação. Estou falando aqui especificamente da retinose pigmentar. A retinose pigmentar é uma mutação genética no gene do RPE65, que é relacionado ao epitélio pigmentado da retina. Então, essas pessoas que sofrem dessa mutação, as células da retina vão entrando em apoptose, vai falecendo, vai morrendo essas células com o passar do tempo da periferia para o centro, e a pessoa vai perdendo a visão gradativamente. Dentro das retinoses pigmentais existem várias genes. Hoje a medicação ela só trata o gene mutante da RPE65. Então é uma população muito restrita que teria indicação a esse tratamento e precisa ser feito um estudo genético e a pessoa precisa se enquadrar na perda de visão e nas alterações retinianas para se eleger a fazer esse procedimento. Então, esse é o único procedimento que eu tenho de conhecimento que não é ofertado aqui em Roraima, mas Roraima não é o único estado. Até onde eu sei, só em São Paulo esse procedimento estava sendo realizado e, em alguns casos, entrava como fase de estudo. Existe um grupo que chama Retina Brasil, que ele acolhe essas pessoas, estava inclusive presente no último congresso de retina, para poder divulgar o serviço. Ele acolhe esses pacientes para ver se eles realmente devem ter acesso a esse tratamento, porque é uma população muito pequena que tem essa indicação de tratar. Não é só ter a doença, tem que entrar em alguns critérios. A visão tem que ser menos de 30%, a retina ainda tem que ter alguma viabilidade de tratamento, e o tratamento é para tentar evitar a progressão da doença. Ela não é resolutiva, ela tenta evitar a progressão, que é uma doença muito séria, leva a cegueira é paciente jovem, com 30, 40 anos, é na fase produtiva dela. Mas, no geral, as cirurgias para diabéticos, pacientes hipertensos que tiveram sangramento dentro do vítreo, essas cirurgias são todas ofertadas aqui e a gente tem já diversos profissionais. Quando eu cheguei em 2015, eu e minha esposa, doutora Heloísa Klein, eram os únicos residentes aqui. Hoje já tem outros colegas que fazem parte do hall da oftalmologia que também tratam esses casos. Quando eu cheguei aqui, eu tive o carinho de tentar trazer o que é melhor, deixar de investir no que eu consideraria que seria muito importante para a gente dar um resultado melhor para o paciente, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia Swap Source, que ela consegue ultrapassar meios opacos e, com isso, fazer um exame de qualidade no paciente que teve um sangramento intraocular, né, uma hemorragia vítrea, um paciente que tem uma catarata muito densa, que precisa ver o estado da retina antes de fazer a cirurgia de catarata, justamente para ver se ele pode se eleger a colocar uma lente premium, por exemplo. Que às vezes, de repente, ele tiver uma distorção retiniana central, ele passa a não ter a indicação de colocar uma lente premium. Então, essas tecnologias nos dão segurança e dá mais qualidade no resultado do paciente. A gente personaliza a cirurgia. Então, é muito importante ter a formação, ela tem que estar junto com a tecnologia. Eu tive a felicidade de estudar num instituto em Campinas, o Penido Burnier, que é tradicional na oftalmologia, tem mais de 100 anos. Tive como mestre o Dr. Gustavo Abreu, que foi presidente da Sociedade de Ultrassom Ocular e que dominava a cirurgia de vitrectomia. E tive também a oportunidade de ser aluno do Dr. Milton Toledo. Milton Toledo é um ícone na retina, na oftalmologia. Ele foi um dos alunos do Skepins, na França, que foi o criador foi o primeiro a fazer a cirurgia
de retina, de descolamento de retina. Então, as cirurgias de cerclagem, que era mais abordada antigamente, ainda tem o seu nicho hoje, né? Mas hoje o que domina é a vitrectomia posterior, né? É uma cirurgia que a gente consegue fazer, na maioria das vezes, sem dar ponto no olho do paciente. Eventualmente, a gente dá um pontinho justamente para lembrar o paciente que ele foi operado e que ele precisa fazer repouso também, Doutor porque Rômulo senão eles não gostava de dizer, fazem. vou dar um pontinho por É segurança. isso mesmo. Então, a gente tem excelentes profissionais aqui, eu tô falando da minha formação, mas todos os profissionais aqui têm uma excelente formação, seu serviço tem uma ligação lá com o Altino Ventura, que é um expoente na oftalmologia brasileira, né? Então, hoje, posso falar seguramente que a população de Roraima está bem assistida na oftalmologia. O paciente que tem retinose pigmentar, né? Isso aí é um fundo de esperança. Ser avaliado e ver se enquadra no tratamento genético. A minha pergunta, esse paciente teria direito a um tratamento fora de domicílio, já que existe essa esperança? O Grupo Retina Brasil, ele faz o estudo desse paciente, o paciente passa por uma consulta por uma geneticista, é feito o exame genético, ele faz exames oftalmológicos que pode ser feito aqui em Boa Vista mesmo, e por uma teleconsulta ele passa esses dados para esses profissionais olharem os exames e verem se ele realmente entraria na possibilidade de tratamento. A medicação é de alto custo. Então, muito dificilmente a gente consegue ter acesso ao tratamento de forma particular. Então, a maioria desses casos, eles entram com uma ação judicial contra o governo federal para tentar entrar no tratamento. Então, assim como a gente vê aqueles casos de pacientes que vão para fora fazer esses tratamentos para umas doenças mais raras, né? Alguns oftalmologistas trouxeram para o Brasil essa medicação. É feito por um retinólogo cirúrgico, ele faz a cirurgia de vitrectomia, ele descola a retina na cirurgia propositalmente, injeta essa medicação, que é uma medicação geneticamente modificada, é um vírus que ele leva o gene RP65 modificado para o espaço subretiniano, com o objetivo de que tenha uma mutação naquela região e a célula para de evoluir com a morte, com a apoptose. Então, a vitrectomia, a cirurgia de descolamento, é ofertada aqui em Boa Vista. A dificuldade, nesse caso, é o paciente entrar nesse pequeno nicho da retinose pigmentar e ter acesso à medicação. Então, a maioria das vezes, esses pacientes eles entram na forma de um processo contra, ou às vezes quando tem plano de saúde, né, para ter acesso pelo plano de saúde ou contra o governo federal para poder ter acesso ao tratamento. Certo. Eu diria, né, até como assistente social, que realmente esses tratamentos revolucionários é através da justiça, junto ao governo federal mesmo. Mas a minha pergunta, através do senhor, hoje, os oftalmologistas que têm um paciente com retinose pigmentar, mais uma vez, que tem essa esperança, se encaminhar para o senhor vai fazer esse meio de campo? Conseguimos. Todos os pacientes, a gente faz os exames oftalmológicos necessários. Eu oriento o paciente a entrar em contato com o Grupo Retina Brasil. Quem tem Instagram, só digitar Retina Brasil e ver como marcar uma consulta com eles, né? E aí toda essa triagem é realizada. Como a gente tem a telemedicina hoje, essa possibilidade, o paciente não precisa nem sair daqui. O custo de exame mais caro é o estudo genético. O estudo genético não é barato, né? Então, também, às vezes, o paciente, como não tem o recurso de fazer esse exame, o Retina Brasil também auxilia esse paciente a ter um acesso. E, às vezes, até eles conseguem doações de algumas instituições para que consiga tratar esses pacientes, né? Então, é um grupo que está fazendo um trabalho social no Brasil, né? Que beleza, né? Como é importante. Realmente a gente vai além da visão com informações que são extremamente necessárias a esses pacientes. Doutor Marcelo, hoje, os retinólogos que atendem
ao Sistema Único de Saúde, eles atendem no centro de especialização lá no Hospital Coronel Mota? Hoje o serviço ele se divide no Coronel Mota, né? E o Certo, HGR também tem um serviço de oftalmologia para urgências, né? entendi. A, a estrutura cirúrgica de retina hoje o Estado não detém, infelizmente, então ele precisa se vincular a algumas clínicas que têm todos esses recursos para poder tratar esses pacientes. Então, no Coronel Mota é consulta, né, oftalmológica, né? Certo, Não tem exames complementares, ainda também os exames complementares precisam ser feitos com as clínicas conveniadas. certo. A São os nós prestadores, são os nós somos prestadores, nós prestadores. somos prestadores. Temos hoje várias clínicas, né? E a gente vai trazer aqui para que cada um possa mostrar que nós somos prestadores do SUS, ou seja, eu vejo que a classe oftalmológica hoje de Roraima, ela é comprometida com o social, ela é comprometida com os pacientes menos favorecidos. A oftalmologia aqui, ela não é elitizada, ela não é prime no sentido de só atender o paciente que pode. Nós atendemos particular, nós atendemos pelos planos de saúde e atendemos pelo Sistema Único de Saúde. Mas a minha pergunta, o paciente que precisa do cirurgião de retina, como que é o caminho para ele chegar até o senhor? É, quando tem a queixa oftalmológica, vai num posto de saúde, esse posto de saúde encaminha para um oftalmologista. Sim, eu digo, aí chegou no oftalmologista, como que o oftalmologista faz o pedido, marca onde? Esse geralmente saiu do posto, vai para ser atendido no Coronel Mota, né? O oftalmologista ele tem a capacidade de direcionar para subespecialidade. A gente está comentando aqui de retina, mas tem outras subespecialidades, do Certo. glaucoma, Estamos falando hoje da né? retina. Então, aí ele é direcionado para os especialistas em retina. É feita uma triagem, essa fila de espera tem uma coordenação que encaminha para as clínicas que têm um convênio, certo? E aí sim ele passa a ter o atendimento com um especialista em retina. Uma vez ele tendo esse atendimento, caso seja necessária intervenção cirúrgica, a própria clínica dá seguimento ao tratamento do Certo. paciente. Quer dizer, então, que o pedido de cirurgia não vai direto via CGERAC, vai direto para ser avaliado no Coronel Mota. Vai no Coronel Mota e o especialista que está avaliando ele, o especialista em retina, depois que vai dizer se realmente ele tem a necessidade, né, se tem a viabilidade. A gente está falando aqui da cirurgia de retina, que é muito importante, fala da urgência. Então, se um paciente está esperando meses para uma cirurgia, às vezes ele já perdeu o prazo de tratamento. A retina é um neurônio. E quando ele se afasta da parede, ele fica sem respirar. A gente consegue ficar alguns segundos sem respirar debaixo d'água. A retina consegue alguns dias, um mês no máximo. Então, dentro do HGR tem um serviço de urgência de retina? Não tem. Infelizmente não tem. Não tem. Não tem. Hoje o HGR não tem o equipamento, a tecnologia para tratar esses casos. Entendi. Tem um profissional, Mas os não tem. prestadores têm, né? Os prestadores têm. Certo. E aí é que a gente fala da urgência, porque às vezes o caminho se torna muito longo, isso é importante a gente pontuar aqui, que às vezes a gente pode perder o prazo de tratar esses casos. Né? Por isso que ele precisa passar para o especialista em retina para ver se ainda está dentro do prazo de um tratamento para melhora da visão. Certo. O que fazer para evitar uma cirurgia de retina? Primeira coisa, evitar trauma no olho. Coçar o olho, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que coçar com o cotovelo, já dizia doutor Rômulo, né? Aperta o nariz, coça aqui do lado da órbita, mas nunca aperta o olho. O olho é muito sensível. A gente, na maioria das pessoas, não tem essa percepção, essa noção de quanto o risco que a gente tem ao apertar o olho. Eu estou falando da retina, mas também pode deformar a córnea se você coçar o olho. Então, evitar trauma. Se você é um paciente míope, tem que fazer o exame de mapeamento de retina para avaliar se tem alguma degeneração periférica de retina, uma fragilidade na retina que pode futuramente levar a uma ruptura e aí sim um descolamento de retina. Pacientes diabéticos precisam passar em avaliação oftalmológica todo ano, mesmo que não tenham uma retinopatia diabética. Paciente hipertenso também pode ter oclusões vasculares de retina. Então, o mapeamento de retina é um exame que esses pacientes têm que fazer anualmente.
para poder estudar melhor a retina desse paciente e acompanhar a evolução da doença. E com isso a gente consegue orientar melhor, até para a gente fazer uma cartinha para o endócrino, falar, olha, já está começando as alterações na retina pela diabetes, ou para o cardiologista, as alterações por conta da hipertensão arterial. E com isso, às vezes, alterar o tratamento clínico do paciente para evitar dele ficar cego futuramente, ou ter um infarto, entrar por uma hemodiálise por conta de uma insuficiência renal, né? Doutor Marcelo, é impressionante como as coisas vão fluindo. Nós também vamos trazer aqui o cardiologista que vai estar conversando sobre esses tratamentos que são feitos conjunto com o oftalmologista. Eu vejo aqui quantas coisas o senhor acrescentou e que bom saber, mais uma vez, que Roraima tem profissionais habilitados e que Roraima tem equipamentos de ponta. Não existe mais, vou encaminhar para fazer um exame em Manaus. Nós temos mais equipamentos do que em Manaus, porque esses dias precisou de um exame. Tem em Roraima e tem em São Paulo, não tinha aqui pertinho. Então, realmente, eu vejo que a oftalmologia, ela investiu pesado, investiu verdadeiramente no que tem de melhor para oferecer aos pacientes. Eu quero agradecer a sua participação, dizer que o nosso propósito é levar informação necessária aos nossos pacientes, é mostrar o que há de verdade, sem em nenhum momento querer ser o melhor, mas queremos ser um grupo que estamos aqui para servir. Também, doutor Marcelo, gostaria que o senhor deixasse aí o endereço da AME, o telefone, porque com certeza os nossos ouvintes, os nossos seguidores, eles vão estar fazendo perguntas e nós vamos incomodá-lo para que a gente possa estar trazendo as respostas para vocês. O Gil, microfone. obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Como você elencou, são diversos serviços da oftalmologia com alto padrão aqui, entendeu? É apenas mais um desses, né? Oh, Eu estou atendendo na clínica AME, que fica na Taíde Teve, ali próximo ali da Venezuela, tá? E fica aí a minha disponibilidade de horário e carinho que eu vou dar para o paciente, caso queira nos procurar lá. se houver algum assunto que ainda não foi comentado, faça sua sugestão que vamos atendê-lo. Aguarde o novo episódio já já.